Pessoal, domingão aqui em São Paulo, capital, já caiu a maior chuva. Como que tá aí onde você mora? Deixa aqui nos comentários qual que é o seu nome, qual que é a cidade e estado que você está falando. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo. Eu sou Ana Paula. Hoje, domingão, vocês já almoçaram? Eu acabei de almoçar. Domingão, dia de macarrão, né? Macarronada. A maioria das famílias brasileiras almoçam dia de domingo macarrão. E você, o que almoçou hoje? Deixa aqui nos comentários, ajudar aqui, né? Ó, eu tô aqui de blusa fina, né? Mas começou a esfriar agora. Daqui a pouquinho já vou colocar uma blusa. Começou uma chuvinha, tá um tempo gostoso para ficar deitada e assistindo o filme. Como que está os planos de vocês para hoje? Bem-vindos ao canal, muito boa tarde para vocês. E hoje, pessoal, domingão e as notícias não param de chegar. Desde que na sexta-feira, né, o STF aí publicou a decisão que o ex-presidente Lula pode se candidatar à presidência, às eleições no ano de 2022, as notícias começaram a acontecer. Mudança de estratégias do governo que vai beneficiar o povo brasileiro, inclusive você que é aposentado e pensionista. E esse final de semana, pessoal, tá pegando fogo lá em Brasília. O Congresso tá se reunindo, inclusive ele já tem um plano que eu vou divulgar aqui nesse vídeo para vocês, que vai ser executado essa semana. E olha só, trago notícia com base aí, né, com medo, agora que tem um novo candidato para bater aí de frente com o presidente Jair Bolsonaro, com medo devido à queda de popularidade. O Bolsonaro vem apresentando mudanças das estratégias do governo. Eu já trouxe aqui ontem no vídeo da tarde duas mudanças que já começaram a acontecer, mas agora acabei de receber novas informações confirmando notícias maravilhosas, principalmente em relação ao 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas. Você que está aguardando notícias do 13º, hoje eu trago a melhor notícia do ano referente a esse assunto. Tudo isso graças aí, né, à pressão que o governo veio sofrendo e teve que mudar atitudes, né? E hoje, domingão, também está acontecendo a reabertura de alguns comércios em São Paulo, pessoal. Isso mesmo, né? A medida foi definida aqui pela gestão estadual como uma fase transitória, né? E segundo aí, ele prevê a liberação gradual de outros setores da economia. Então vai começar a abrir, inclusive, atividades religiosas, né? Os horários de funcionamento das 11 às 19 horas. E também o governador confirmou que a partir do dia 24 de abril poderá iniciar a reabertura também de serviços, incluindo restaurantes e salão de beleza. Então, São Paulo começa aí a reabertura, né, dos comércios. Tomara que tudo dê certo, né, que volte a economia a girar e as pessoas sempre tomem muito cuidado, né, ao sair de casa, uso de máscara, álcool em gel, mantenha distanciamento, tá bom? Muito bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos lá falar aqui. Governo Bolsonaro entrou em preocupação e muda as estratégias, ou seja, Lula agora está apto a disputar a eleição 2022. E ontem, sabadão, dia 17 de abril, teve uma reunião com os presidenciáveis, que inclusive trechos dessa reunião foram divulgados e pode mudar a história do Brasil, agora que o governo Bolsonaro, né, está aí com muito medo dessas candidaturas. E eu vou trazer tudo isso para vocês, tá bom? Inclusive, após a decisão do STF, o Lula ele já busca adversários de Bolsonaro e também empresariados para organizar projeto eleitoral de 2022. E foi revelado por assessores do governo, pessoal, as novas estratégias que começarão a valer em abril. E as mudanças também para a recuperação de popularidade do governo Bolsonaro, né? Finalmente, pessoal, essas ações que o governo decidiu mudar, elas buscam finalmente priorizar o povo. Você, aposentado e pensionista, será um dos primeiros a serem beneficiados e eu vou trazer essa revelação maravilhosa
com essa mudança de estratégia do governo para vocês, tá? Então, por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo, vai deixando o seu joinha aí, porque o seu joinha, enquanto eu tô aqui trazendo essas matérias, essas novidades, o YouTube vai alertando os aposentados e pensionistas que a gente lançou um vídeo aqui no ar para eles também terem acesso a essas notícias. Então, deixa o joinha aí, mete o like sem medo, porque o like é de graça e ajuda o canal. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula. Esse é um canal exclusivo do aposentado e pensionista. E ele, além de trazer informação e orientação sobre os benefícios previdenciários, esse canal também é uma rede de apoio, na qual apoiamos diversos projetos em tramitação no Senado e na Câmara para beneficiar você, idoso, aposentado e pensionista. Então, fica ligado aqui no canal. Vocês viram que eu mostrei para vocês que o presidente Bolsonaro, disse esperar uma sinalização do povo para ele começar as ações nessa pandemia. Mas não foi necessário esperar tanto, visto que bastou apenas uma decisão do STF para o Bolsonaro começar a agir, pessoal. E se incluindo o 13º que vocês estão esperando. Eu trouxe tudo anotado aqui, todas as mudanças, tá? A primeira mudança que eu quero compartilhar aqui com vocês, inclusive, é sobre o novo aumento da margem dos consignados na sua folha de pagamento. E não é aquela margem de 35% para 40%, não. Agora, pessoal, existe a possibilidade, presta muita atenção, você é aposentado e pensionista. Existe a possibilidade que voltou a ser debatida, inclusive ontem, teve levantamento sobre ela, lá no Congresso, para falar do seguinte, é o projeto de lei 1973 do Alexandre Leite. O que acontece? Ele quer aumentar mais 5% de margem consignável para ajudar os aposentados e pensionistas. E lá no Congresso o negócio está tão tenso que eles votaram a debater e pressionar esse assunto que pode aumentar o limite da margem, ou seja, de 35% que passou para 40%, pode aumentar para 45%. E o Alexandre Leite, ele disse o seguinte, ele chegou a dizer que o crédito consignado, por muitas vezes, é a única alternativa para muitos aposentados e pensionistas para ajudar no sustento da casa e das suas famílias, Eles recorrem a empréstimo quando não tem mais nenhuma solução e alternativa de renda. Então, eles estão debatendo, eu vou trazer para vocês essa semana para ver se vai entrar em pauta e discussão, porque a margem pode mudar. Então, primeira mudança aí bombástica que tá para acontecer. Vocês viram que agora, começaram a levantar temas relacionados a aposentados e pensionistas, coisas que não acontecia. Toda vez que se falava em aposentado e pensionista, eles tiravam da pauta os projetos que poderiam beneficiar esse grupo. Mas parece que as coisas estão mudando e tudo isso é graças à nossa luta. Você que nos acompanha, que compartilha o vídeo, que ajuda a cobrar os políticos, Agora estamos começando a ver mudanças. E antes de eu falar aqui do 13º salário, que eu vou trazer uma notícia aqui maravilhosa referente a esse assunto para você, quero falar de algumas mudanças que o governo Bolsonaro já começou a fazer. Tem a mudança do tom dele que ele usa sobre a vacina. O presidente, ele usa máscara em diversos eventos, coisa que ele não fazia. Ele desistiu de atacar a vacina. Tudo isso após aí, o ex-presidente Lula voltar aí com força nas mídias e a criticar o governo dele. Então, Bolsonaro começou a fazer algumas mudanças, Inclusive, foi a favor aí de comprar uma nova vacina, que é a Sputnik, que ela é uma vacina que ainda não foi também autorizada pela Anvisa, sendo que o diálogo do presidente Jair Bolsonaro por não ter comprado vacina no ano passado era de não ter sido aprovado pela Anvisa. Então, vocês viram como ele mudou totalmente o discurso referente a isso. Tem a questão que ele agora está acelerando mudanças na estratégia eleitoral com a busca de aliados, Então, o presidente está bem preocupado com as eleições 2022. A terceira é de antecipar o saque do auxílio emergencial, que começa agora dia 30 de abril, algo que só começaria em maio e terminaria em junho. Agora começa em abril essa antecipação
do saque, porque as pessoas não poderiam sacar o auxílio emergencial ainda em abril e nem transferir, agora já vão poder a partir do dia 30, foi anunciado na live dele de quinta-feira, eu trouxe um vídeo com mais detalhes sobre isso para vocês já aqui no canal, então só para vocês verem a mudança, antecipou o saque, inclusive do calendário inteiro vai ser antecipado, tudo isso em busca de aumentar a sua popularidade, pessoal, para não perder aliados do Centrão e nem o Guedes, né, o ministro da Cidadania, por causa do impasse do orçamento. Os assessores divulgaram que o presidente Jair Bolsonaro, ele planeja um decreto de calamidade pública. Olha que notícia bomba! O presidente que foi contra o decreto de calamidade pública, né? O governo, inclusive, várias vezes veio aí admitindo alguns parlamentares que o erro do governo foi de não prorrogar em dezembro esse decreto de calamidade pública, acreditando, subestimando o vírus, a pandemia, que não tem nem data para acabar, né? Então, parece, pessoal, que nós estamos aí em uma contagem regressiva de exatamente 4 dias, no máximo, para a decisão sobre essas regras, sobre essas metas que o governo está analisando, tá? E diante do enfraquecimento político, né, do presidente Jair Bolsonaro, devido à queda de popularidade e frente à gestão mal sucedida, né, do país no combate à Covid-19, isso provocou a instalação da CPI, que já está em andamento, e com o ressurgimento do petista Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso poderá, inclusive, derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, e com isso as despesas poderão cair sobre Guedes e Bolsonaro e até causar um impeachment, pessoal. Uma bomba fiscal está armada devido aos erros do governo, que subestimou a segunda onda da pandemia e não fez um orçamento realista. Com livre para 2022, o Lula, inclusive, já tem até um vice de chapa na mira. E esse vice é do PSB. E essa semana ele terá uma reunião com o governador de Pernambuco. Ele já está buscando aliados e isso está deixando o presidente Jair Bolsonaro apreensivo. E isso nos gera uma ótima notícia, pessoal. Ontem os presidenciáveis, né, se reuniram dia 17 de abril, sabadão, para discutirem, né, o rumo do Brasil. E entre economia, educação, saúde, segurança, o debate gerou bastante crítica e exposição às falhas do governo do Bolsonaro. A partir daí, surge uma ótima notícia para você, aposentado e pensionista. O Bolsonaro deve se pronunciar até quinta-feira sobre um possível decreto de calamidade pública. Mostrou preocupação, né, com a promessa da antecipação do 13º salário, segundo assessores, e tudo indica que o presidente já tem um plano que ele irá anunciar essa semana até quinta-feira. Então, você, aposentado, pensionista, que está esperando o 13º salário, pelo que vocês viram aí, pelos acontecimentos que tiveram nesse final de semana, o presidente, segundo os assessores, já tem um plano para anunciar nessa semana. Então fica de olho aqui no canal, porque a primeira parcela do 13º salário está para acontecer a qualquer momento. Vamos aguardar que surpresa é essa que o presidente Jair Bolsonaro tem para o povo brasileiro e que ele vai anunciar essa semana. Então vai ser a semana mais importante do ano, porque a decisão do orçamento, né, tudo vai ver qual é a atitude que o presidente vai ter com essas repercussões, abertura de CPI, ressurgimento do Lula. Tudo isso impactou bastante o governo e fez o governo mudar totalmente o foco e as estratégias que ele estava no combate da pandemia. E ainda falando dessa questão do 13º, o extrato de pagamento do salário do mês de abril ainda não está disponível, o que gerou aí bastante dúvida, né, nos aposentados e pensionistas do porquê essa demora da liberação do extrato. Um palpite que eu tenho aqui para vocês é devido ao pagamento do auxílio emergencial, já que é programado, é processado pela Dataprev, a mesma empresa que processa a folha de pagamento do INSS. Com isso, o sistema sobrecarregou e
não está conseguindo, muita gente não está conseguindo consultar o extrato de abril. A folha de abril foi processada nessa semana passada, já finalizou no dia 15, né, alterações para essa folha de pagamento. Eu acredito que até amanhã vocês já vão conseguir consultar o extrato referente ao mês de abril. Aí eu peço para vocês que deixem aqui nos comentários, tá bom? Se você está conseguindo já consultar o seu pagamento. A gente tentou por aqui, mas ainda não é possível visualizar o extrato de pagamento da competência do mês de abril. Essa competência, uma dúvida que muita gente pergunta, é se o 13º salário pode aparecer nesse extrato de abril. E a minha resposta, pessoal, eu acredito que não. Porque se a folha já está fechada e ainda não tem uma oficialização do governo federal no Diário Oficial da União sobre o 13º, não tem como o 13º aparecer nesse extrato. Então, esse extrato de abril provavelmente só mostrará o seu salário da competência de abril, tá joia? Se o 13º salário for uma surpresa que o Bolsonaro pretende revelar essa semana pra gente, vamos ver se ele vai fazer uma folha complementar. O presidente ele pode sim assinar uma folha complementar autorizando o pagamento ainda em abril. Porém, seria uma nova linha que iria abrir lá no extrato de folha complementar para você enxergar. Mas para isso acontecer, a gente precisa aí praticamente de um milagre, né, para que o presidente possa ir vir olhar para os aposentados e pensionistas com carinho e ajudar nesse momento difícil e quem sabe reerguer a popularidade dele. Mas a gente vai só ter essa confirmação durante essa semana, por isso fica ligado aqui no canal que todo dia eu estarei aqui atualizando vocês em tempo real. Hoje, inclusive, tá acontecendo mais coisas lá em Brasília. Eu estou acompanhando tudo porque amanhã eu vou trazer um resumo, assim como eu acompanhei os presidenciáveis que debateram lá ontem, né? Inclusive participou o Ciro Gomes, Fernando Haddad, João Dória, Luciano Huck participaram dessa reunião para debater o futuro do país, né, pessoal? Para vocês verem aí como que é. E eles falaram muito da influência do Bolsonaro, falaram muito sobre os erros do governo durante dessa economia, né? Inclusive, o Luciano Huck até deu uma frase que ele disse que o Brasil, ele é rico por natureza e pobre por escolha. Para o apresentador e empresário Luciano Huck, o Brasil tem todas as condições de liberar uma agenda global tecnológica para integrar produção agrícola e sustentabilidade social. Então, ele falou aí várias coisas que depois eu trago em detalhes para esse vídeo não ficar tão longo para vocês, tá bom? Então, gente, essas são as maravilhosas informações. Bolsonaro tem 4 dias aí para se pronunciar. A qualquer momento ele vai oficializar a mudança de estratégia do governo com base no orçamento e do 13º salário. Então, fica de olho que eu vou trazer tudo para vocês aqui em tempo real. Muito obrigada pelo carinho, um ótimo domingo e até a próxima.